todos, sejam muito bem-vindos ao Liberum Intelligence, um videocast da Liberum Ratings. Por aqui falamos sobre tendências de mercado, melhores práticas, tudo o que envolve aí o universo da classificação de risco e dos fundos de direitos creditórios. No episódio de hoje, vamos falar sobre a tokenização de ativos financeiros. E para isso a gente vai ter a participação do Décio Batista, que é sócio fundador da Liberum, do Bruno Amadei, que é sócio da Cult Invest e sócio fundador da Credit Capital Ativos Financeiros, e também do João Pirola, que é fundador da Anfai. Eu sou Juliana Schincariol, sou jornalista especializada em mercado de capitais e sócia da Ânima Comunicação e Governança. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, uma tendência do mercado financeiro, do mercado de capitais. E, para começar, assim, para situar todo mundo que vai assistir a gente, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel de cada um de vocês nesse mercado que é incipiente, né? Esse ecossistema aí de ativos digitais e inovações financeiras. Quem gostaria de começar, Décio? João. Então, primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês. Enfim, eu sou aqui um dos fundadores da Anfai. Eu toco principalmente à frente de produto, né? E nós somos hoje uma das principais empresas do mercado que faz estruturação e distribuição de valores imobiliários tokenizados, né? O nosso foco é em operações de crédito. E hoje a gente já fez mais de 1 bilhão em operações desse tipo, né? Usando ali tokenização e tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje como estrutura para esses produtos financeiros. E o Bruno? Bom, obrigado aí pelo convite, Décio. Prazer estar com você aqui, Pirola. Eu trabalho há 40 anos no mercado financeiro, 25 anos focado no mundo de crédito estruturado, né? E aproveitando a minha experiência ao longo desse tempo, né, eu tive a oportunidade de ser o primeiro estruturador e gestor de FDIC do Brasil. Eu tomei uma decisão de montar uma plataforma voltada só para ativos digitais, no sentido de olhar a infraestrutura como uma forma de melhorar aquilo que eu já faço há 25 anos. Diferente do João, que obviamente é um trabalho ativo, né? O meu encontra-se do lado passivo, ou seja, o blockchain é uma infraestrutura de eficiência. Então, a Credit Capital veio com esse propósito, ocupar um espaço aí no mercado. E a Liberum, Décio? Bom, a Liberum Ratings tem toda uma preocupação com a tecnologia. Você conhece bem, né, o nosso trabalho. A gente investe muito em tecnologia, temos algoritmos, machine learning, inteligência artificial e uma equipe de técnicos muito bem gabaritada. E nós não poderíamos deixar de observar e estar nesse mercado de ativos digitais. Como o Bruno falou, nós temos aqui a infraestrutura de blockchain e diversos outros aspectos que precisam ser considerados no mundo de crédito privado, e isso traz uma série de eficiências e redução de custo. Então, nós já estamos nesse mundo avaliando operações de crédito privado que tenham essa infraestrutura que, em algum momento, vai trazer muitos benefícios para o nosso mercado como um todo. Então, com a Liberum Ratings está sempre se preocupando em estar na vanguarda, a gente não poderia não estar no mercado de capitais digitais. Tá ótimo. E a primeira pergunta também, agora, entrando já no assunto, né, da tokenização, é justamente para falar o que é a tokenização, né? Para quem está chegando no tema aí, procurar se familiarizar mais. Como é que a gente pode falar isso de forma didática aí, para quem está interessado no assunto? Legal. Acho que a palavra didática é importante, né? Porque quando se fala do assunto, por algum motivo, a tendência é entrar em aspectos técnicos complexos que confundem bastante as pessoas, né? A gente costuma dizer que a tokenização é uma forma de representar digitalmente um ativo financeiro, um valor imobiliário, de uma forma em que ele possa ser negociado facilmente através da internet. Essa representação, ela geralmente envolve um fracionamento desse ativo para facilitar ali, de novo, a negociação, né? Seja uma oferta primária ou uma oferta secundária. E a característica principal disso tudo é que esse ativo digital está registrado numa base de dados chamada blockchain, que ela carrega uma série de características peculiares e que beneficiam, né, trazem mais segurança, transparência e potencial de governança para essas transações.
Tá ótimo. E como é que o blockchain está inserido dentro da estrutura do token? Legal. A blockchain é uma base de dados, diferentemente de como o mercado funciona tradicionalmente, em que a gente tem, cada empresa tem a sua base de dados, né? Então é necessário conciliações entre essas bases e tudo mais. Blockchain é uma base de dados única que todos nós compartilhamos, ou seja, todo mundo enxerga a mesma base de dados. E ela carrega uma série de regras de criptografia para garantir que ninguém vai bagunçar os dados inseridos nessa base. Então, de uma forma simples, é isso. Uma base que todos nós enxergamos, todo mundo consegue colocar dados lá, ninguém consegue mexer nesses dados depois. Então, é uma forma em que todo mundo joga no mesmo campo. Então, não preciso ficar batendo e confrontando os dados da Libero, os dados da Cultinvest. Todo mundo enxerga a mesma informação. Então, isso destrava uma série de benefícios que eu acho que a gente pode explorar aqui nessa conversa, mas basicamente é isso. E o token nada mais é do que um registro nessa base de dados que todos nós vemos de forma compartilhada. Ou seja, temos uma transparência realmente eficaz, onde todos os players têm acesso à mesma informação. E no mesmo timing, isso é Sim. uma coisa importante, ao mesmo tempo. A segurança da rede também, né, acaba ficando completa, né? Sim, a segurança da rede ela entra em questões bastante técnicas que varia bastante de uma rede para outra. Entra em questões de criptografia, prova de trabalho. Aí são questões bem técnicas que entra num buraco de minhoca ali que a gente levaria todo o tempo aqui melhor não abordar isso hoje. Conversar. Vamos fazer um videocast só sobre isso e vamos chamar aqui toda a equipe técnica e vamos deixar eles conversarem por algumas horas. Exato. E aí, Bruno, quando a gente pensa num ativo financeiro, né? A gente tem as debêntures, tem as ações, e isso aí as pessoas de alguma forma já estão familiarizadas com esses ativos, né? E aí, quando você vai comparar uma debênture e uma debênture tokenizada, quais seriam as principais diferenças ou semelhanças? Assim, como é que você acaba catalogando cada uma delas? Assim? Bom, Letícia, nós estamos falando da mesma coisa, né? Estamos falando de risco de crédito. Então, se eu comprar uma debênture e comprar uma debênture tokenizada, como o João falou aqui, no fundo, o risco de crédito é o mesmo. Sim, né? não muda. Não muda. Qual que é o elemento principal aqui? O elemento principal é que você, no mundo da debênture, né, aquelas que são registradas na B3, por exemplo, que é a bolsa, né? Você tem lá um acesso à liquidez numa dinâmica, eu diria, um pouco mais restrita, né? Na medida que a tokenização vai ganhando espaço, né, junto aos investidores, você permitiu, em tese, duas coisas. Primeiro, fracionar, né? Então você não precisa ter volumes elevados para fazer uma transação no mercado primário ou secundário, uma debênture, né? E você tem uma questão que será construída ao longo do tempo, que é a liquidez. Não esqueça que o investidor ele gosta de comprar um ativo e gosta de poder vender esse ativo quando ele necessita. Só que tem uma diferença grande. Você está desintermediando esse mercado, né? Em tese, as plataformas eletrônicas que irão negociar os ativos na forma de token serão muito mais rápidas, né, baratas, eficientes e não dependerão tanto do que a gente chama o sistema de corretoras, né? Isso aqui é um negócio que, no longo prazo, nós iremos saber se isso é uma verdade ou não. Mas, aparentemente, faz muito sentido pensar dessa forma e me parece que é para aí que o mercado vai caminhar. A inclusão, a liquidez e a redução dos custos transacionais. Não sei se o João concorda, mas me parece que são os três elementos principais que separam esses dois mundos. Legal. Eu acrescentaria também a transparência e auditabilidade. Eu acho que elas são características que, mesmo que elas não sejam geralmente as mais faladas ou que tenham o benefício percebido mais óbvio, eu acho que elas vão trazer bastante benefício e evolução para o mercado também. Até para o regulador, poder ter uma visão muito mais em tempo real e controlada e simples das transações. O Bruno falou em desintermediação.
desintermediação. Desintermediação do mercado. E eu acho que seria legal explicar isso, né? Como é que isso hoje é intermediado e como que vai ser essa tendência para isso acabar mudando esse cenário, né? Não vamos comprar uma briga aqui com o mercado, né? O mercado ele tem a sua dinâmica. O mercado tradicional ele é feito de originadores, né? Bancos, investidores, estruturadores, distribuidores, né? Coordenadores de oferta, distribuidores. Você tem lá regras da CVM, etc, etc. Então, esse mercado hoje funciona. Não é que ele não funciona, né? O que nós estamos vendo é o seguinte, no mundo do blockchain, que é a chamada Web 3.0, depois provavelmente nós vamos conversar sobre esse tema, existe uma infraestrutura muito mais eficiente. Toda essa interligação de processos, ela é possível ser feita de uma forma mais rápida, como o João falou, com mais segurança, né? E menos dependente da ação humana, né? Do desejo de alguém criar uma regra para você poder fazer a sua negociação. Lembra uma bolsa, mas é num contexto um pouco mais sofisticado. Agora, não quer dizer que é sofisticado que o pequeno, o médio investidor não terão acesso. Pelo contrário, é bem provável que eles terão um acesso muito maior do que aquele acesso que eles têm hoje às plataformas tradicionais de negociação. Na minha visão, assim, todo esse processo de digitalização dos ativos, ele tem vários ganhos, né? E é esse mundo que hoje faz tudo aquilo que o Bruno falou, junto com os ativos digitais tokenizados, eles são complementares. Um complementa o outro. Então, com os ativos tokenizados, você, na realidade, vai democratizar o acesso a investimentos que, anteriormente, as pessoas físicas menos favorecidas poderiam acessar. E, através do fracionamento dos ativos, você vai permitir que até as pessoas menos favorecidas possam começar a investir a sua pequena poupança e ter rendimentos que antes só eram acessíveis aos investidores profissionais e qualificados. Essa democratização dos ativos, de uma forma muito transparente, como a governança e a transparência que o João mencionou, mas você vai democratizar, então você vai conseguir atingir pequenos investidores que antes não tinham acesso. Isso pode ser através do mercado que já é estabelecido, ou então através dos mercados descentralizados que a infraestrutura de blockchain e DeFi podem proporcionar. Ou seja, é um ganha-ganha e são estruturas complementares. Uma se encaixa na outra e uma não elimina a outra. Só que com o tempo nós vamos ver qual dessas plataformas é que vai prevalecer. Mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Acho que você está falando bastante aí, né? Vocês estão falando bastante de ganho de eficiência, redução de custos, né? E isso aí acaba ajudando nessa democratização aí que o Décio acabou mencionando, né? Como é que isso vai se concretizar na prática, na visão de vocês? Então, se puder começar, eu acho que a democratização, ela existe já, acho que a gente já consegue medir isso em certa medida. Ela não vem só devido ao uso da tecnologia, mas também de uma evolução regulatória que a gente já tem, né, e já acontece. Só que ela precisa vir com muita prudência, né? Então, não é porque um determinado perfil de investidor passa a poder acessar determinado tipo de produto que isso agora tem que ser feito em ampla escala. Tem que ter um certo cuidado, porque o mercado agora passa a expor esse perfil de investidor de entrada para produtos que são mais arriscados, que eles têm comportamentos de liquidez mais restritos e que talvez eles não correspondam às expectativas e condições às vezes, desse perfil de investidor. Então, é um benefício inicialmente aparece que é só um benefício, mas tem de fato os dois lados e é importante ter cuidado em relação a isso, porque são produtos, de fato, a gente consegue ter amplamente disponíveis agora produtos que até então ficavam só com investidores institucionais. Agora, como isso vai ser feito, como vai ser a ampla distribuição disso para o mercado, acho que
é um bom ponto de debate, né? Mas, de fato, a gente já consegue perceber novas categorias amplamente ali disponíveis para investidores que até então estavam presos num conjunto muito restrito de produtos bancários. Eu vou fazer uma analogia de uma outra forma. A história do blockchain, se a gente olhar o século XIX, na Revolução Industrial, você tinha máquinas movidas a vapor, lenha queimando, gerando vapor e gerando processos industriais. O que surgiu? A energia elétrica. A energia elétrica foi o que permitiu o avanço da industrialização no mundo, né? Se a gente olhar em tempos mais recentes, o desenvolvimento da computação, né, que é algo que vem do início do século XX e passando por toda a evolução dos mainframes até chegar no que a gente entende hoje como os nossos notebooks, etc., também, em um primeiro momento, causaram algum tipo de insegurança, mas houve uma evolução, né? Se a gente olhar a questão da própria internet, daquilo que ela era nos anos 70, ela já existia, né? Ela começa a se tornar mais visível a partir do momento que se desenvolve a chamada Web 1.0, que era uma web que você simplesmente obtinha informações, e aí vem um negócio chamado iPhone, né? Para dar um exemplo aqui, que permitiu o quê? O desenvolvimento de aplicativos, né, que a gente pode debater depois um pouquinho mais no detalhe, que geraram uma mudança gigantesca no nosso mundo. Agora nós estamos falando de inteligência artificial. Então, obviamente, todo o processo disruptivo, ele nunca ocorre de uma forma plena no seu início, né? Existe sempre muita desconfiança, existe sempre muita restrição ao uso. Só que tudo que é disruptivo, ele tende, obviamente, a ganhar um espaço dentro daquilo que existe, né? É a chamada destruição criativa. Você está destruindo, entre aspas, infraestruturas ou processos e está inovando para que isso se torne uma realidade. A questão sempre é determinar qual vai ser a intensidade disso, né? Qual vai ser a abrangência e quando isso de fato vai maturar. Isso aqui é uma pergunta que todo mundo gostaria de responder. Mas o fato é que isso é um caminho sem volta, tá? É um caminho sem volta. Agora, os detalhes nós saberemos ao longo dos próximos meses, anos, o quanto nós seremos influenciados, ou quanto os nossos interesses, negócios terão que ser revistos por conta dessas novas tecnologias. Mas hoje você diria que no futuro vamos ter ativos tokenizados e ativos tradicionais, ou os ativos tokenizados vão, enfim... Olha, eu vou dar outro exemplo, eu gosto de dar exemplo e ficar mais fácil, né? Quando surgiu o FDIC em 2002, né, eu e o meu sócio Carlos Fagundes fomos pioneiros na época, né? E já existia um mercado de debêntures, né? Não existia um mercado de securitização sob a forma de um produto que viesse ao mercado de capitais, né? De forma, eu diria, organizada, com segurança e tudo mais. O FDIC demorou ele teve 20 anos de alterações, né? Até se tornar aquilo que é hoje, que é uma indústria consolidada, né? E não quer dizer que ele é melhor ou pior do que uma debênture tokenizada. Significa que ele teve uma evolução e a partir de agora existem outras coisas que vão começar a evoluir a partir desse caminho que foi trilhado pelos FDICs, debêntures financeiras, CRIs e CRAs, né? Então, uma coisa não elimina a outra, ela ganha espaço naturalmente. Eu não tenho dúvida que a infraestrutura blockchain vai dominar esse mercado, né? Existem processos hoje, se você olhar uma estrutura como um fundo, por exemplo, de custódia, que serão amplamente reduzidos. Não é necessário ter um monte de gente, né, mesmo com sistemas proprietários, ações manuais, você pode criar, o João pode explicar isso um pouco mais no detalhe, os chamados smart contracts, que vão substituir processos que hoje se dão de uma forma eficiente, mas serão muito mais eficientes e seguros, né? Então, o público que está vendo essa palestra tem que entender o seguinte: nós estamos trazendo aqui algo que é disruptivo, é uma novidade que cada vez mais será objeto de discussão,
né, no mercado, investidores, poupadores, etc. Né? Então, eu não tenho dúvida que isso aqui veio para ficar. Né? Eu acho até que o tamanho dessa mudança agora, né, eu trabalho há 40 anos no mercado financeiro, eu vi várias mudanças, uma mudança nesta intensidade, eu vou dizer que eu nunca passei. Gostaria hoje de ter 30 anos a menos para surfar essa onda de crescimento que será um negócio gigantesco. Né? Então, digo, sou muito otimista em relação a onde nós vamos chegar, quando e de que forma. Eu deixo aqui uma visão muito mais para quem está no dia a dia desses produtos, né? Obviamente para que ele possa passar a visão correta aí do time, né? O que você diz, João, sobre isso? O timing eu acho que é muito difícil de prever, mas eu acho que tem várias razões ou catalisadores que vão fazer com que, de fato, porque assim, o ativo tokenizado, ele está usando uma infraestrutura diferente, mas ele, como o Bruno disse antes, ele é basicamente o mesmo risco, o mesmo ativo. E existem iniciativas, como, por exemplo, o Drex, do Banco Central, né, que está numa fase já de piloto. Existe uma intenção hoje de viabilizar que essa infraestrutura ela seja adotada amplamente pelo mercado brasileiro. Assim como existe também, e essa pauta se acelerou muito agora nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns outros países. Então, sim, tem uma chance relevante de que todo o mercado passe a aderir, né? E a gente não tenha mais uma visão de... passe até não ser importante se um ativo está tokenizado ou não, né? Por padrão, já vai estar operando numa lógica usando esse tipo de tecnologia. Depois vai passar a ser standard, né? É o que a gente acredita. Tá bom. Eu só queria acrescentar uma coisa. Né? O João falou muito bem da responsabilidade, né, e do cuidado que é necessário ter. E o Bruno falou que o risco de crédito continua o mesmo. Então, assim, e também da disrupção. Que, lógico, ao longo do tempo, acredito que a gente vai ver cada vez mais essa disrupção, mas a responsabilidade que o João menciona é muito importante, porque a infraestrutura, ela resolve uma série de questões e traz muita eficiência, mas o risco de crédito, ele continua o mesmo. Então, a gente precisa observar o risco de crédito, observar as eficiências que a infraestrutura nos traz, sem deixar de ter a responsabilidade com os investidores profissionais, qualificados, e esse novo entrante, que é o poupador, que tem recursos muito menores. Então, assim, a responsabilidade com esses três investidores, ela é muito grande, porque a tecnologia, ela traz muitas eficiências, mas ela não reduz o risco de crédito. Se o risco de crédito ele é muito elevado, mesmo com eficiências, ele pode causar problemas aos investidores. Então, aí que entra a Liberum Ratings para medir esse risco de crédito para que os investidores pequenos, médios e grandes, ou seja, a pessoa física em geral, o investidor qualificado e o profissional, possam saber qual que é o risco de crédito e se o prêmio oferecido naquele instrumento tokenizado, ele é condizente com o risco. Isso que é importante. E aí a infraestrutura que o Bruno fala, do blockchain, ela vai democratizar e vai deixar isso transparente. E aos poucos isso vai numa crescente. Realmente, eu também, Bruno, não vivi uma disrupção como essa que nós estamos vivendo agora, e a gente sabe que isso vai trazer muitos ganhos e benefícios, mas que a responsabilidade com os investidores, não importa qual seja o tamanho do investidor, é uma responsabilidade que nós nunca podemos deixar de ter. E vejo que no caso da Anfai, o João está sempre muito preocupado com isso. É uma coisa que me deixa bastante satisfeito de estar realizando trabalhos com a Anfai por causa disso, que a gente vê a preocupação de fazer o certo. Odessa, se você me permitir, Pois não. a gente
frequentemente é acessado por até fundos, investidores institucionais que teoricamente são mais sofisticados. Mas tem como tokenizar aqui alguma coisa? Tem. E aí, quando a gente entra na questão, na prática, esse agente ele quer distribuir amplamente um crédito podre ou um ativo que está mal estruturado, alguma coisa que deu dor de cabeça para ele. Então, assim, se nós não tivermos, eu digo o mercado, né, esse novo mercado, esses novos agentes que estão usando esse tipo de recurso para operar essa responsabilidade, é relativamente fácil colocar produtos. Imagina, um investidor institucional, profissional, colocando ativos que não são adequados ao perfil de um investidor pessoa física ali, que não é nem qualificado. Então, esse tipo de situação, ela, com esse ferramental todo que hoje nós temos à disposição no mercado, ele é relativamente fácil de ser feito. Então, ao mesmo tempo que tem os vários benefícios, também ajuda, infelizmente, os maus atores a fazerem coisas ali que não vão ser benéficas para o mercado. Então, isso demanda bastante atenção. Que já existe no mercado atual também, né? Sim, com certeza. É o mesmo problema com uma roupagem Exato. diferente, né? E as barreiras para os dois lados ficam mais baixas, né, de fato. Eu queria passar só uma visão analógica sobre esse tema, né? Quando a gente separa a indústria entre dois grupos, né? Investidores de varejo e investidores qualificados, né? E investidores profissionais, nós estamos dizendo o seguinte: para cada um desses grupos, como foi colocado aqui, o risco de crédito é o mesmo. Tá? Se uma transação é oferecida, haverá uma percepção de risco, né, e uma forma de analisar esse risco. Qual que é a diferença entre esses dois grupos? O investidor profissional, né, eu não estou dizendo o investidor profissional, aquele senhor, aquela senhora que são bilionários, tem lá 1 bilhão de dinheiro no banco, porque não necessariamente eles têm uma capacidade de análise de coisas que não fazem parte do dia a dia deles. Interesse mesmo, né? Então, eu estou dizendo, um investidor profissional são, para ser mais didático, gestores de recursos, fundos de investimento. Esses profissionais, mesmo que eles não entendam ainda de forma plena o que é blockchain, né, o que é um token, eles vão entender. Por quê? Eles têm capacidade obviamente, de aprender, né? Eles têm capacidade de ir atrás de fontes confiáveis, têm capacidade de selecionar os seus parceiros, têm capacidade de entender o risco operacional, né? Porque o risco de crédito eles já sabem fazer a lição de casa, né? O outro público, ele depende dos chamados distribuidores, né? Esses distribuidores são os agentes que, em última instância, deveriam falar com prestação de serviço, entender o risco de crédito, né? Entender o risco operacional, entender o risco daquela parceria, de todos que estão envolvidos, né? Para fazer um julgamento se aquilo é de alto, médio ou baixo risco. Perfeito? Então, quer dizer, nesse sentido, o mundo não mudou nada. Nós estamos falando da mesma coisa, né? Da mesma coisa. O que existe, às vezes, é a tentação de fazer coisas erradas no mercado que ainda está, como o João falou, em fase de uma regulamentação mais aprimorada, né? Os problemas surgem quando alguns indivíduos encontram portas de entrada, que é a chamada fraude, né? Mas existe fraude no mundo profissional, sim. Existe fraude no mundo não qualificado. Desde que o mundo é mundo tem Desde fraude que o mundo também. É mundo. Isso daqui vai passar anos, séculos, vai continuar existindo. Tá? Então, obviamente, nós temos que acreditar que a norma ela evolui, né? Os processos evoluem, a tecnologia evolui, né? Os princípios que norteiam uma visão de crédito também evoluem, e, portanto, as coisas tendem a ficar melhor ou menos sujeita ao que a gente chama de fraude. Então, a gente não precisa se assustar. Não é porque uma coisa é difícil de entender agora que a gente não deve aprender. Pelo contrário, a gente deve entender essa tecnologia e olhar aquilo que já foi feito em relação à governança das transações. Se seguir esse roteiro, nós teremos algo cada vez mais virtuoso, Sem não dúvida. problemático. Né? Isso aqui vai...
A indústria se ajusta através da autorregulação, da regulamentação, né, da CVM, Banco Central, e, obviamente, da responsabilidade dos agentes. Tá? Veja bem, estou falando assim, responsabilidade dos agentes. Né? Os agentes que são responsáveis, eles irão perpetuar algo que, obviamente, vai levar a um grande crescimento. E os maus agentes, com certeza, eles farão até coisas erradas, mas serão, em tese, punidos ou afastados do mercado. Então, ninguém precisa sofrer por antecipação. Né? Tem que, obviamente, olhar isso dessa forma sistêmica. E, com isso, os problemas maiores serão eliminados. Okay? E hoje, né? Como é que vocês avaliam, né? O Bruno falou do investidor profissional, do distribuidor ali, que é fundamental para a pessoa física, né? Como é que vocês avaliam o interesse aí desses agentes do mercado e como é que ele vai assimilando, assim, essa nova forma, né? De ativos aí? Olha, pela nossa experiência, um interesse crescente de todos os públicos, né? Então, é natural que quando a gente tem um público de pessoas físicas, investidor de varejo, você tem uma amplitude muito maior de pessoas. Então, é natural você encontrar early adopters, né, o pessoal que se interessa mais por aquilo nesse grupo. E o investidor institucional, ele, por natureza, até por necessidade, né, de condução ali do rito de trabalho, ele vai ter mais cautela na hora de adotar novas soluções, novas abordagens. Mas hoje, acho que agora a gente está com o FAI há mais de 3 anos, né, e acho que o mercado ele evoluiu muito no entendimento, né? A gente tem esse tipo de debate em fóruns de mercado de capitais, né? Que a princípio não tem um viés de tokenização, mas pautas de eventos e contextos ali tradicionais de mercado, já há esse entendimento, né? Então, hoje é raro nós falarmos com algum investidor institucional que ele não tem a menor ideia do assunto. Uhum. Então, isso vem de uma necessidade deles de estarem inteirados, né? Sobre não só tokenização, mas todas as tendências ou novos movimentos que vão ocorrer no mercado deles. Acho que, de modo geral, todos fazem isso. Mas a gente percebe uma facilidade maior de inserção agora e muito mais interesse. Então, tem crescido bastante e tem aumentado a nossa facilidade de fazer negócios agora principalmente girando nos últimos 6, 12 meses. E quando o investidor institucional acaba aderindo, assim, abre portas para o mercado como um todo, ou não necessariamente? Como é que você vê, assim, a adoção pelo investidor institucional, profissional? Eu acho que sim. Assim, nós temos alguns casos em que as pessoas... Porque, no final, o investidor institucional também é composto por pessoas, né? São pessoas que estão lá e elas têm seus diferentes interesses pessoais. Ali, não só profissionais, no sentido técnico ou... O cara, às vezes, ouviu falar de Bitcoin, gosta de Bitcoin, que é um assunto que tem, historicamente, uma relação ali com blockchain, enfim. Então, muitos desses investidores institucionais que nós trabalhamos hoje, eles vieram a partir do interesse das pessoas físicas que trabalham lá, que são decisores, acessando os produtos como pessoa física e depois entendendo, né, aprofundando ali no que é a solução, os riscos, e aí evoluindo essa parceria para... de fato, ali as instituições em que trabalham. Então, isso tem sido uma constante, mas a gente já vê uma facilidade de acesso já diretamente ali nas casas, principalmente family offices e... eu diria que, assim, a facilidade de acesso, pelo menos na nossa experiência, ela é muito mais ligada aos institucionais que trabalham junto com as pessoas e as famílias. Uhum. Os institucionais que trabalham com capital de fundos de pensão... e tudo mais, que é o grande capital, ainda acho que estão um pouquinho mais distantes dessa pauta. Sim, mais tradicionais. Eu queria fazer só um adendo ao que ele falou. Quando eu comecei a estudar esse assunto, há 5 anos atrás, obviamente eu parti de uma visão de que isso era um elemento de infraestrutura e que traria eficiência. O que eu fiz foi fazer regressão em cima de operações de FDIC que eu já havia feito, e tentar emular uma tese onde o que seria uma estrutura de tokens, aí, inclusive sênior, júnior, e tentando ver nessa dinâmica o que isso poderia contribuir de eficiência. Eu achei vários fatores de eficiência no momento em que não existia uma regulação ainda adequada,
e no momento ainda que esse mercado sofreu lá com os eventos do inverno cripto, onde houve uma parada, né, eu diria, na curva de crescimento. Mas, enfim, foi um período em que foi possível aprender, dentro do possível, que é um assunto muito complexo, né, vários elementos, né, que, obviamente, compõem esse conhecimento. Bom, muito bem. Como a minha experiência em FDIC levou a conhecer, pelo menos, os grandes investidores desse mercado, principalmente o mundo asset, fundos de pensão, family office, multifamily office, eu comecei a fazer, em 2023, alguns encontros no sentido de falar da ideia, etc. E eu vi que 95% do mercado não tinha nunca se preocupado em olhar esse assunto. Tá? Então, me chamou a atenção, porque, obviamente, eu não me coloco aqui como nenhum gênio da lâmpada, né? E eu estou dizendo uma coisa técnica, né? Isso daqui dá para implementar de forma mais eficiente. Ponto. Parei por aí. Eu não fui tratar de emissão de token para mercado, eu fui falar de infraestrutura e mostrar que aquilo era bom. E o interesse era baixo e a aplicabilidade naquele momento também não era possível, vamos dizer. 2024, eu acho que tem uma questão importante. O mercado começa a ganhar muita afluência na discussão da parte regulatória por conta da legislação da CVM, que já tinha dado um salto muito mais preocupado com a questão de varejo, e o Banco Central, nas audiências públicas, que tinha lá por objetivo olhar ou regular chamadas VASP, que seriam as corretoras virtuais, as questões relacionadas à transferência de moeda internacional através do chamado stablecoin, né? E as questões de lavagem de dinheiro, né? E o chamado conheça o seu cliente, know your client. Então, isso daqui ampliou muito o rol de discussões no mercado. Também, em 2024, começaram a surgir eventos diversos ou plataformas internacionais que promoviam eventos no Brasil, Febrabantec dando um espaço maior, né, as ações como o Pirola fez já no estágio mais adiantado de divulgação de produto, né, outras plataformas que já existiam começaram a divulgar mais. Então, houve um amadurecimento diria, não do conhecimento em si, mas daquilo que pode se tornar algo relevante para o investidor. Ou seja, vamos falar, investidor profissional agora, ele está disposto a te escutar, né? 2023, eu não queria nem saber, eu perdi há pouco tempo. 2024, ele começou a ser rodeado de alguns elementos informacionais. 2025, ele já começou a olhar isso aqui como algo possível. Aí eu só vou separar esse mundo ainda, olhando na minha ótica, naquilo que eu faço, né, que é produtos estruturados de crédito para grandes investidores institucionais e originadores de porte, né, que demandam estruturas de securitização, entre aspas, olhando agora o universo blockchain. Qual que é o grande ponto aqui? Tá? Este mercado, na minha opinião, ele vai crescer. Agora, vou colocar uma tese aqui, minha, que pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu não estou falando nada que contrarie a lei, até porque isso aqui hoje não está regulado em lugar algum. O grande salto de qualidade desse mercado, além de, obviamente, atingir o investidor final através da tokenização de ativos, valores imobiliários do mercado de capitais, é fazer com que os ativos das carteiras dos grandes gestores, médios gestores, possa ter liquidez a partir de ativos em blockchain. Por quê? Tirando o ativo líquido, como debêntures, né, o mundo do crédito, né, você tem lá operações estruturadas que, por definição, são pouco líquidas, né, pode ser uma debênture, um FDIC, um CRI, um CRA, e você tem lá as empresas de capital aberto que emitem debêntures e tem uma liquidez melhor. Quando você tem crises de liquidez, ou seja, resgate de carteiras de fundos, né, não fundos fechados, né, aqueles fundos abertos, eles têm resgate, você precisa se desfazer dos ativos líquidos, que envolve caixa e essas debêntures, letras financeiras, talvez. Se você imaginar que em um determinado momento, né, parte dessa carteira será substituída por ativos tokenizados, né, e olhando uma tese que é colocada de que mercados interligados
por tecnologia geram liquidez. Ou seja, na medida que essas plataformas de negociação, que eu não sei exatamente o que será, elas começam a permitir que haja uma troca desses ativos entre quem oferece e quem demanda, né? Não é uma oferta pública, é uma oferta de ativos. Como alguém liga hoje, eu tenho uma debênture, eu quero vender para você, vai lá e liquidar lá na CETIP. Nesse momento, esse mercado, ganhando essa liquidez, vai fazer com que a gestão dos fundos de renda fixa se tornem muito mais dinâmicas, né? Muito mais eficientes e reduzam o risco de liquidez, que é uma preocupação do regulador, né? O regulador tem regras claras hoje. Quando você aloca um ativo na carteira, ele diz assim, o seu risco de liquidez é elevado, portanto, você não pode ter um período de resgate superior ou inferior a tantos meses. Isso aqui é um assunto muito técnico, mas entenda no princípio. A tokenização dos ativos, não para a ponta final, mas para o gestor de fundo de renda fixa, será fundamental em algum momento. Né? E também para a evolução do próprio mercado secundário de uma forma mais transparente. É buscar o secundário que hoje não existe. Hoje os ativos líquidos não têm mercado secundário. Fala, por que não tem? Por N motivos. A gente poderia debater isso aqui num outro seminário. Né? E para chegar no mundo aí, gestoras, family offices, multifamily offices, tem uma semelhança. O mundo institucional, conheço bem, as entidades fechadas de previdência, entidades abertas, eu tenho uma visão crítica, porque há 40 anos que eu conheço esse público, eles são, geralmente, por questões de governança, por questões regulatórias, né, SUSEP, enfim, os órgãos que regem aí os fundos de pensão fechado, eles são muito lentos nessa adaptação, eles sempre foram lentos, né? Eles demoraram muitos anos para, obviamente, se posicionar no mercado de crédito estruturado, com exceção de alguns nomes que têm uma capacidade... Mesmo assim, a fatia é muito pequena. Né? Então, eu diria o seguinte, é uma pena que isso ocorra, porque, como o João falou, isso daqui está sendo feito para melhorar as coisas, não só liquidez, governança, né? Eu espero que uma hora, obviamente, toda essa regulação que tem em várias autarquias, alçadas, elas comecem a convergir para uma coisa maior, olhando o blockchain, de fato, como uma grande infraestrutura, para que esse mercado se torne mais eficiente. Esse é o meu desejo macro. O resto a gente toca no dia a dia. Dentro do possível, a gente consegue fazer já algumas coisas e não consegue fazer outras. Tá? Esta é a visão da evolução. De fato, agora você começa a ver uma ascendência. Eu acredito que em 2026 esse assunto será muito, muito mais discutido do que está sendo hoje em 2025, até pela implementação das normas, aí, principalmente do Banco Central, o DREX, como ele falou, né? Sim, o avanço só vai que a CVM crescer. já fez, as próprias associações, a própria Ambima regula fundos, né? Mercado de capitais, mas ela não regula o blockchain. Né? Nesse sentido, nós fazemos parte aqui de uma associação chamada B-Token, e um dos projetos é criar alguns mecanismos de autorregulação para que a gente possa orientar o mercado e tornar também essas regras melhores. Tá? E aí, Bruno, você posso só fazer um aviso? Eu queria fazer um aviso para quem está nos assistindo, que nós vamos colocar na bio do programa um glossário com todos esses termos e algumas referências bibliográficas, porque é uma sopa de letrinhas. Sim. Então, para as pessoas que estão chegando agora, não se preocupe com os termos, que nós vamos criar um glossário para que todos possam entender tudo aquilo que a gente está falando. DREX, token, blockchain, DeFi, tudo isso, nós vamos criar um glossário. Então, ninguém se preocupe, que nós vamos colocar tudo isso na descrição do vídeo. Eu vou fazer um merchan de eu não tenho nem interesse, mas tem um livro um dos livros que eu usei para aprender chama Economia dos Tokens. Tá? Sim, vamos colocar lá. Eu também já li esse livro. Eu já te indiquei, ele serve para quem não entende nada, para quem entende pouco, entende alguma coisa, entende bastante. E vamos fazer uma bibliografia também para deixar lá para todo mundo aprender. Lá tem muito conteúdo, muitas fontes de referência, né? E não precisa ler do começo ao fim, vai lendo aquilo que você tem consulta, né? Capacidade de absorver, né? E é um ponto de partida bom, porque ele é feito um trabalho de pesquisa, sim, parece robusto. Sério. Ele tem muitas fontes de referência, o que é bom, né?
e ele não te induz a nada, ele simplesmente mostra, dá uma fotografia no momento que ele escreveu como era o mercado. Agora, obviamente, o que não falta hoje é Referência. informação, mas precisa ter uma bibliografia mais organizada para dar suporte a um glossário, senão você não vai conseguir, obviamente, também ter uma visão sistêmica. Aí eu vou pedir para vocês a gentileza de nos indicarem os livros e o glossário, e depois a Letícia, que trabalha conosco, né, Letícia? Vai cuidar de tudo isso. Combinado. Excelente. Ótimo. Você não vai falar que os primeiros 10 que acessarem esse programa vão ganhar um livro de presente? Não. Não dá, porque esses livros são todos importados, já para comprar aqui é difícil. Acabei O João vai dizer, vendo os primeiros 10 digitalmente. que assistirem esse podcast vão ganhar um token de presente. lá Cashback, né? um cashback lá. Eu não posso oferecer nada porque meu público é outro, mas já tem 2 ofertas boas aqui na mesa. Com pra certeza, incentivar com certeza. E essa questão do público do varejo, né? Eu acho que, não sei como é que vocês veem a relevância desse público, né? O Bruno falou bastante da importância aí do investidor profissional, e eu acho que o acesso também da pessoa, né, de varejo, a pessoa física, passa por esse profissional, assim. E vocês falaram também de cripto, de Bitcoin, ali, en passant, que é uma coisa que gerou muita... E gera ainda, né? Muito interesse das pessoas físicas, né? Há um tempo a gente via as notícias de que tinha mais CPFs, mais investidores em Bitcoin, etc., do que em CPFs na bolsa, né? Assim, um termômetro para esse mundo cripto aí, né? As moedas digitais, obviamente, elas não se confundem com os ativos tokenizados, mas de alguma forma pode ser um termômetro. Como é que vocês veem isso aí tudo se conectando? A tecnologia que está por baixo do capô dessas 2 categorias, ela é a mesma, né? Mas, de fato, são categorias diferentes, né, de produtos. Então, os criptoativos, né, os ativos virtuais, conforme a nova classificação do Banco Central, eles servem para N propósitos diferentes. São ali tokens que eles não são regulados em si, né, o que ele serve, como ele é usado, como ele é distribuído. E isso, e geralmente, como historicamente teve casos de valorizações muito expressivas, isso acaba chamando muito a atenção das pessoas, né? Uma forma de ganhar, talvez, uma valorização, ganhar dinheiro rápido. Então, isso é uma caixinha e, de fato, né, acho que é uma categoria de ativos que ela existe, vai continuar existindo. Realmente eu não vejo nenhum motivo dela perder relevância. Pelo contrário, eu acho que ela vai ser cada vez mais regulada no Brasil e no mundo. O Bitcoin, ele ganhou um status absolutamente institucional recentemente, né? Nos últimos 24 meses, ele passou a ter ETFs no mundo. As principais gestoras hoje globais têm reservas e negociam esse tipo de ativo. Mas, por outro lado, eles carregam riscos, né, muito maiores, em geral, para o investidor do que produtos financeiros estruturados, né? Então, acho que por isso que, por mais que seja uma mesma tecnologia ali por trás, são coisas absolutamente diferentes e a volatilidade de um, ela não afeta em nenhum aspecto o valor ou a segurança do outro. Uhum. Mas, de alguma forma, tendo esse interesse da pessoa física, você acha que ela pode migrar ou também dar atenção aí para os ativos tokenizados? Sim, a gente já percebeu esse link, né, da atenção das pessoas na Anfy, por exemplo. Mas geralmente quando a pessoa entra e vê que ela vai ganhar 20% ao ano e não 10 vezes o valor dela no ano, ela entende que é um jogo diferente e acaba, quem está lá só para um ganho especulativo de curto prazo, tal, acaba falando, putz, não é para mim e tal. E geralmente o pessoal que entende, ele vai acabar comparando mais com o que ele vai ter numa grande corretora, né, em termos de rentabilidade, risco, do que com cripto. Mas a primeira reação, a gente já teve inúmeros casos desse tipo, né, da pessoa achar que tem alguma relação, ir lá e falar, putz, não, peraí, é diferente. Então, esse tipo de investidor ainda precisa ter um amadurecimento sobre o mercado de capitais para poder olhar para esse outro ativo tokenizado. Eu acho que até as comunicações, né? Quando a gente começou, a gente falava muito de blockchain, tokenização, um papo excessivamente técnico, né? E, poxa, se eu sou um banco ou uma corretora, eu não fico falando da infraestrutura que eu estou usando.
só que por motivos históricos, né, tem motivo, acaba se falando muito ainda do que está por baixo do capô e não do produto. Então, nos últimos tempos, a gente ajustou muito, acho que o mercado inteiro, pelo menos os nossos pares, assim, se ajustaram para falar mais do produto, dos benefícios do produto, não tanto da infra tecnológica que está por trás dele. Isso é ressaltado para os investidores para quem aquilo é realmente importante, né? Então, se a gente vai falar com um investidor um pouco mais sofisticado ou que tem essa demanda, a informação tem que estar disponível, mas ela não tem que estar ali na primeira frase, né? Então, acho que isso é importante. Eu acho que o meu ponto é a responsabilidade de entendimento é das duas partes, né? Acho que o investidor ele tem que saber bem quais são as opções de investimento, como que funcionam, mas as plataformas, os agentes de mercado, eles também têm que fazer um bom trabalho de comunicação objetiva dos produtos, de como que o risco funciona ali nas suas operações. Então, é que eu queria falar agora. Eu queria saber um pouco sobre como que fica a análise de vocês aí na hora de fazer a classificação de risco. Muda? É mais fácil? É mais transparente? Como é que tende a ser o trabalho de vocês nesses casos? Excelente pergunta, Juliana. Muito obrigado. E antes de começar a responder a pergunta, complementando as respostas do Bruno e do João, que sim, um ativo de crédito estruturado, tokenizado, o que ele é? Ele é um ativo imobiliário. Então, toda a nossa preocupação, e agora entrando na sua pergunta, assim, nós vamos ter uma análise do processo de rating desses ativos, tal como nós já realizamos em todos os nossos processos de rating, e também vamos verificar os aspectos operacionais, né, da infraestrutura, como ela está sendo abordada, como está sendo estruturado o processo, mas assim, o processo ele é o mesmo e fica mais transparente quando a gente consegue ver que ao longo dessa infraestrutura que está sendo utilizada, existem processos também de auditoria de como foi realizado aquele smart contract, como foi processado, quem são os atores, quais são os históricos. Então, nós vamos encarar o ativo como se fosse um ativo imobiliário, que o é, e vamos também olhar os aspectos de tecnologia e se os processos eles são robustos e se eles foram auditados. Isso é muito importante, né? Então, é ainda mais complexo o processo de análise de risco de ativos tokenizados. Mas a natureza é a mesma, é um ativo imobiliário. Correto. E o uso de tokens, ele pode fortalecer a governança de produtos como o FIDIX? Como é que você avalia esse ponto? Ele pode fortalecer, né? Porque vai deixar mais crível o processo ao longo, né, da securitização do pool de recebíveis. Isso vem a melhorar. Aí temos o Drex, temos as registradoras, tudo isso vai criando um cabedal de informação e transparência, rastreabilidade, que os investidores vão percebendo e nós também, fica tudo mais assim, seguro. O processo ele vai se tornando cada vez mais seguro, menos opaco e mais transparente para todas as partes. Uma confiabilidade aí que o mercado, né, precisa para poder começar a querer entender também, né, como funciona. Né? E se você me permitir, eu acho que tem um desafio dessa indústria na criação de padrões e até educação entre as partes para, beleza, como eu tenho lá a base de dados compartilhada, blockchain, mas beleza, como que eu olho o dado que está lá? Porque é uma visão muito técnica, uma visão de, quando a gente fala de smart contract, é um código de computador, não alguém pega lá e começa a ler sem ter um grande treinamento prévio. Então, da mesma forma, analisar esses dados que eles estão disponíveis e visíveis também é um trabalho que precisa ter uma certa... tem que ter um preparo de como ler esse dado, né? Então, para ele ser realmente útil, não é só pegar e acessar.
Ele tem que, beleza, o que significa esse dado desse jeito que está colocado lá e como isso impacta ali a análise que é feita. Então, tem um trabalho, com certeza, por exemplo, na associação a gente trabalha e debate muito sobre padronização, sobre como que a gente vai até guiar, né, o trabalho de rating. Ele precisa, nesse momento, ser guiado, como ele vai interpretar esses dados que estão sendo disponibilizados, né? Não é uma coisa, eu percebo às vezes, tão óbvia ou tão simples quanto o que se fala no mercado. É possível, completamente, mas tem um esforço ali que é maior do que pode parecer inicialmente. Mais um desafio para fazer bem aí para esse feito, mercado exato. Poder amadurecer também, né? Para ser de fato capturar, para que de fato esse benefício seja capturado. Isso. É completamente possível, mas tem um certo exagero na simplificação de como capturar isso. Dá um certo trabalho, dá para fazer, mas dá um certo trabalho e tem que envolver a mobilização de várias partes da cadeia, senão uma parte sozinha não vai fazer muita diferença. Certo. Como esse assunto ainda está em desenvolvimento, né? As estruturas que serão parte do mercado vão ser definidas entre esse ano e o ano que vem, né? Existe alguma coisa que já é feita na indústria de fundos, que é o rating dos gestores, tá? Que avalia, obviamente, as práticas, né, os processos, né, uma série de elementos para dizer se aquele gestor é um bom gestor. Não é algo que é muito utilizado, né, em larga escala, mas tem vários exemplos aí de rating. Acho que é uma coisa que a Libero, além do que ela faz, que é o rating transacional, né, englobando também as questões de risco operacional, ela pode olhar de uma forma mais sistêmica, né? As VASPs, como serão definidas, serão estruturas complexas, né, do ponto de vista operacional. Elas vão ter obrigações, né, de entrega que são ditadas, etc., mas precisa ver se tudo aquilo de fato está funcionando da forma correta. Não sei se é isso que é o caminho, né? Hoje está mais fácil fazer um rating das emissões. No momento que a CVM, o João me corrige, permitir que você possa fazer emissões em uma escala maior, né, que obviamente isso daqui ainda está dentro da CVM numa curva de aprendizado, então eu aposto que o João gostaria de dizer aqui para a CVM, falar por ele, olha, em vez de poder emitir, sei lá, só 15, 20 milhões, pode deixar emitir 100 milhões, né? Até hoje 100 milhões é uma emissão pequena no mercado, né? O João precisa de escala aqui também, o negócio dele precisa de escala, né? E, portanto, comporta um rating de uma emissão de 100 milhões. Por que não? Né? Agora, quando você fala uma emissão de 10 milhões, 15 milhões, você começa a empilhar um monte de custo, a coisa fica mais difícil, né? Mas tem caminhos, Bruno. Aqui eu concordo parcialmente. Assim, é necessário, com certeza, que a CVM, e a gente fala isso abertamente em recomendações, em chamadas públicas, que ela aumente os limites das ofertas de crowdfunding, que foi o caminho que a CVM trouxe para esse instrumento ser popularizado e tal. Mas a oferta de crowdfunding hoje ela tem um apelo predominantemente para a pessoa física. Isso. E quase nenhum dos players principais que hoje trabalham nessa tecnologia tem esse foco. Então, por exemplo, a Anfy, apesar de fazermos, não é o foco. Então, há uma predominância de ofertas privadas para que elas sejam encarteiradas por institucionais. E na prática, não tem nenhum impedimento de se fazer uma oferta 160, por exemplo, tokenizada. Eu acho que o grande pleito beleza, como que a gente consegue fazer uma oferta CVM 160 tokenizada, capturando algum benefício do uso da tecnologia, senão ela vai ser só uma casquinha em cima, vai ser só um custo adicional que não tem muito... Exato. A liquidez vai ser o grande benefício para esse público. Perfeito. Ela tem que, assim como na CVM 88 hoje é possível fazer uma oferta desse tipo sem escriturador, porque está todo mundo na mesma base de dados, sem depositária centralizada. Poxa, será que a gente não consegue trazer nenhum desses benefícios desde que a ação, né, a contrapartida seja comprovada para ofertas de outras naturezas? Então, a gente já consegue fazer isso com institucionais que topam para ofertas privadas, para emissões privadas. Agora, eu acho que a discussão é como a gente traz isso para uma... Mas eu acho que está bastante na pauta da CVM, a gente tem bastante conforto de que
a barra do atual crowdfunding para a dívida, principalmente quando os emissores ali tiverem já uma certa robustez, ela vai subir. E uma pauta importante dela é a evolução ali da CVM 135, né, que é justamente a norma de mercado organizado. Então, acho que não sei qual é o timing disso, mas a gente é otimista que esse ano a gente vai ter evoluções importantes em relação a isso. Assim. Mas, visão hoje. Bom, eu acho que a gente já pode caminhar para o encerramento, né? O assunto não se esgota, a gente não vai conseguir se esgotar em um episódio. Vamos fazer um segundo sobre o tema que também não vai se esgotar, mas já é uma boa discussão aqui para poder aprofundar, introduzir e aprofundar um pouco o tema, né? Lembrando que na descrição do episódio vai ter uma bibliografia recomendada sobre o tema para quem quer se aprofundar ainda mais. Vai ter um glossário também para quem está começando a querer entender mais sobre o tema. Então, eu queria agradecer ao Décio, ao Bruno, ao João. E vamos para o próximo episódio falar um pouco aí sobre os desafios legais, vocês já falaram um pouco aqui, né? Como é que isso tem de avançar, a regulamentação e o futuro da tokenização do Brasil. Então, gente, muito obrigada. Obrigado também a quem acompanhou aqui até o final. Espero que tenha sido útil para todos. Muito obrigado pelo convite. João, prazer te rever nesse encontro aqui. Obrigado, Letícia, pela coordenação. Tá ótimo. Eu que agradeço também a todos que nos ouvem, que nos assistem. Muito obrigado ao Bruno, João e Juliana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, gente.